Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 4º ano de língua portuguesa, texto 14 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é depoimento, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP05, EF35LP03, EF35LP1 e os descritores são D1, D6 e D11. As habilidades destacadas se referem a identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global, defender ponto de vista sobre o tema polêmico relacionado às situações vivenciadas na escola e ou na comunidade, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Os escritores estão relacionados a localizar informações explícitas do texto, inferir informações implícitas em um texto e identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução das questões 1 e 2 é em dupla, portanto, orientem os alunos na composição delas de acordo com o objetivo que traçaram. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do enunciado da questão 3 e do texto do quadro Quer Saber Mais, com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, validem ou não as hipóteses levantadas pelos alunos relacionando as dicas descritas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento para a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente imagens que se relacionem com o tema do Dia Consciência Negra. Essas imagens serão necessárias para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica que se relaciona com o gênero textual que será estudado e favorecerá o desenvolvimento da habilidade de ler imagens. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Valorizem o momento da roda de conversa proposta, pois esse é o espaço de promoção para o diálogo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 e com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar o modelo leitor
fluente para os alunos, portanto, caprichem. Para a proposta de leitura compartilhada, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um parágrafo para alguns deles, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 2 a 5. Professoras e professores, as respostas citadas pelos alunos para as questões propostas possibilitarão que vocês percebam qual é o nível de compreensão que eles obtiveram em relação ao texto lido. Como a proposta para a resolução da questão 6 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e como compreenderam o tema abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento proposto para o debate sobre o tema racismo, observem o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanarem suas opiniões. Observem também quais deles participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, esse é um momento interessante para vocês observarem o nível de autonomia dos alunos e realizarem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a sua ação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequada. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura explicativa da questão 1, certifiquem-se de que os alunos compreenderão a proposta do enunciado e esclareçam possíveis dúvidas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos na resolução dessa atividade, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual depoimento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, relembrem com a ajuda dos alunos algumas características do gênero textual depoimento, tais como verbos, em sua maioria, utilizando no pretérito do indicativo, escrito em primeira pessoa, narrativa que poderá ser cronológica ou não, relato de fatos marcantes e episódios verídicos. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto, o aluno já com o seu texto escrito fará a análise da sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A questão 1 propõe aos alunos que troquem suas produções textuais com um dos colegas para que possam ler o texto escrito por eles e, posteriormente, responderem às perguntas. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 2 e 3. Nessas questões foi proposta aos alunos uma autoavaliação. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de aprendizagem de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que a observação feita no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas na sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!